Pergunta por quê? Vocês estão num lugar que ama Deus, conecta pessoas e compartilha a fé. Se você quer nisso, aplauda o Senhor, vai mais uma vez. Ô Sandra, me ajuda aqui. Põe força, vai, se tem motivos para celebrar Jesus através das suas palmas, faça isso. Eu convido todos vocês a olharem para esta mesa. Todos conseguem? Fernanda, consegue? Amém. Ninguém é o mesmo depois de ter uma experiência real com o Senhor Jesus. A experiência real com o Senhor Jesus transforma a nossa vida. E por isso eu quero ler um texto que faz todo sentido nesta dinâmica de Santa Ceia. O Evangelho de João, capítulo é o 20, e os versículos serão do 2 ao 4. Se você tem a sua Bíblia, acesse ela. Evangelho de João 20, 2 ao 4. Você não recebeu, né? Aqui, eu vou mandar. Diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. 2. Então correu. Diga comigo, então correu. Mais uma vez, então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam. Digam com coragem, os dois corriam. Eu vou continuar, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Feche os teus olhos por um instante. Eu quero orar. Isso, feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra, ela é poderosa e ela gera transformação. E que nesta manhã pessoas sejam confrontadas com a verdade da Tua palavra, mesmo que ela ainda não goste ou ela fique desconfortável a tudo que for lançado de uma forma pedagógica deste altar sobre a vida de cada pessoa, mas que ela possa então permitir com que a ação do Espírito Santo gere dentro dela transformação, em nome de Jesus. Se você crê comigo, diga amém. Na antessala que acontece na quarta-feira que antecede a Santa Ceia, nós então liberamos o primeiro episódio deste sermão. Mas não tem problema se você não veio na quarta-feira, você vai entender esse episódio como algo realmente relevante para a tua vida. Nós falamos da pedra pesada, e além de ser pesada, ela estava selada por Roma, e a pedra, então, que selava o sepulcro, pesada, ela foi removida. E não tem outro milagre maior na Bíblia do que o sepulcro vazio, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E você já reparou, como eu também já reparei, que pessoas, elas ouvem as mesmas coisas que a gente ouve, elas veem as mesmas coisas que nós vemos, e dentro de um mesmo contexto então que você está inserido com outras pessoas, elas criam uma narrativa totalmente diferente daquilo que você viu, daquilo que você então viveu. Por exemplo, eu já fui em festa que a recepção foi ótima,
a comida muito boa, a bebida gelada, o ambiente agradável, o som também trazia, sabe, alegria. E de repente a pessoa que estava do meu lado, ou pessoas próximas, diziam: essa festa foi horrível. Você já teve a experiência de assistir um filme, que aquele filme para você trouxe uma mensagem, que te deu uma direção, te trouxe alegria, e outra pessoa diz que filme horrível, perdi meu tempo indo ao cinema. E assim em tantos outros lugares. Dá a impressão por vezes que você estava num lugar totalmente diferente da outra pessoa. Vocês já tiveram essa experiência? Um diz que foi péssimo, outro diz que foi maravilhoso. Você então percebe, como eu percebo, que pessoas têm uma visão de ângulo diferente da mesma coisa. Todos vocês olharam para esta mesa que está montada com os elementos da Santa Ceia, e cada um de um ângulo teve uma visão diferente. Poucos talvez tiveram a mesma visão, porque o ângulo de visão é diferente. Interessante que isso tem a ver com a nossa formação, isso tem a ver com a nossa criação, a nossa cultura, com as informações que chegam até nós, a respeito de ver a mesma coisa e termos narrativas diferentes daquilo que aconteceu. Isso é bom, isso não é ruim, porque da mesma situação, da mesma estação, do mesmo ambiente, nós temos leituras diferentes, porque temos perspectivas diferentes de tudo aquilo que está acontecendo. Mas tem algo importante que você precisa decidir em sua vida, e essa Santa Ceia, ou melhor, a Santa Ceia, faz todo sentido para que a gente então venhamos decidir qual ângulo você vai olhar a sua vida cristã. Você tem que tomar uma decisão. Como você olhou para essa mesa de ângulos diferentes, para a tua vida cristã, para a tua vida espiritual, você também precisa decidir qual ângulo você vai olhar para a tua vida espiritual. Porque as notícias, elas chegam para nós em todo tempo. Não é assim, Valdir? As notícias chegam notícias boas, notícias que não valem a pena, notícias que a gente não queria ouvir, notícias que nos empolgam, notícias que nos traz alegria, notícias que nos traz tristeza. E eu pergunto, você vai ver como o fim de algo diante das notícias que chegam até você, ou uma grande oportunidade? Então, as notícias chegam todos os, diga dias, de novo, as notícias chegam todos os, mas vai depender da gente, como nós vamos olhar para o ângulo que aquela notícia chegou. Se você vai olhar dizendo que é o fim, acabou, e de repente é algo pequeno, usando o limite do banco, acabou o gás, não conseguiu pagar a conta, e aquilo para você é um desespero, é o fim, está tudo terminado. Isso então vai depender de como você olha. Não, agora é a oportunidade, acabou o gás, então agora eu vou fazer alguma coisa, e realmente nunca mais na minha vida vai faltar o gás. Quem percebe então que você tem a possibilidade de mudar a sua vida, dependendo do ângulo que você vê cada situação. Os discípulos que andavam com Jesus já tinham visto todo tipo de milagre. Eles viram morto ressuscitar, eles viram paralítico andar, surdo ouvir. Mas agora eles estão diante do maior evento da sua vida. E algo que aconteceu que causou um impacto na vida deles. Eles foram impactados por aquilo que eles haviam visto. E nenhum daqueles discípulos foram o mesmo depois então da experiência de ter visto o túmulo vazio. Ali foi um diferencial. Maria Madalena, Pedro e João viram a mesma coisa, mas tiveram reações totalmente diferentes. O que eles viram? O sepulcro vazio, mas cada um viu de um ângulo diferente. Falar de João. João, ele chegou antes de Pedro e ele não entrou no sepulcro. João 24 e 5. Deu tempo, Raquel, de montar ou não? Deu? Então tá bom. Evangelho de João 24 e 5. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E ele curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou.
João então parou e, sem saber o que fazer, ele deu ali então uma espiada. A tradução desse verbo viu, ele vem como espiar, como algo de você ter uma curiosidade, olhar distante. E quantos de vocês têm espiado o que acontece na igreja ou na vida de algumas pessoas? Só espia. Ela vem para a igreja, ou é o último da garagem, ou o primeiro aqui no gargarejo, vem e dá uma espiada. Espia se o louvor está bom, se o som está bom, se a projeção, se a oratória, se tudo que acontece está bom. Simplesmente ela dá uma espiada. E não diferente de João, muitos vêm à igreja, espiam, mas outro passa por ela e entra, e tem a sua vida transformada, e passa à sua frente, como aconteceu então com Pedro e João. Maria Madalena chega e dá a notícia: o corpo não está dentro do sepulcro. Então Pedro já sai correndo, e João, ele corre depois, mas ele passa à frente de Pedro. Só que João, quando chega dentro do sepulcro, ele para, simplesmente para dar uma espiada. É o 8 que diz assim, depois o outro discípulo, que chegaram primeiro ao sepulcro, também entrou, ele viu e creu. Então, para você entender a dinâmica, Pedro e João saem correndo, João ultrapassa Pedro e chega primeiro, só que ele para e fica espiando. Só que Pedro, do jeito que ele vem embalado, ele sai na frente e entra para dentro do sepulcro. Eu imagino então Pedro como ele chega. Ele chega ofegante, talvez transpirando, cansado, talvez até sobrecarregado, mas ele chega. Olhe para cá. E ele entra dentro do sepulcro. Interessante que depois que Pedro entra, João entra também. E quando João entra, ele creu. O texto diz isso. Foram visão de ângulos diferentes. E quando João entra, então João ele para, Pedro entra, João para, espia, Pedro entra para dentro do sepulcro, aí João entra para dentro do sepulcro. Só que o olhar agora de João é um olhar detalhista. Ele começa a observar tudo aquilo que havia acontecido. E o texto diz então que João ele sai crendo. E o Senhor Jesus nesta manhã, e a minha intenção, e a minha pretensão com vocês nesta manhã, é que Deus te dê uma experiência que sustente sua história, sustente a sua vida. Perceba que João então ele para e espia, mas depois ele entra, quando ele entra, ele sai daquele ambiente crendo. E que Deus possa fazer algo em você, para que você mergulhe em uma experiência absurda com Ele. Ei! O Senhor Jesus nessa manhã, Ele quer que você tenha uma experiência maior do que você já teve com Ele. E eu digo uma experiência absurda com Ele. Que João primeiro, ele só dá uma espiada, mas depois ele olha de uma forma cuidadosa, ele sai dali crendo. Diga assim comigo, João saiu crendo. Agora eu vou falar um pouquinho de Pedro. Pedro já foi totalmente diferente. Ele chegou depois, entrou e viu as evidências e foi impactado por aquilo que ele viu. Então Pedro já vem embalado em uma carreira só e entra. João 26 e 7. A seguir Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Pedro e João, eles correm junto. João chega na frente, só que ele não sabe o que fazer. Por isso que ele dá só uma espiada. Só que Pedro passa e entra para dentro do túmulo. Pedro foi totalmente diferente de João, que saiu crendo. Lucas 24, 12 revela para nós algumas profundidades que eu falei na quarta-feira. Que essa narrativa
da ressurreição estão os 4 evangelhos. E cada evangelho tem uma narrativa de um detalhe que nos dá profundidade da ressurreição do Senhor Jesus. Diz assim: Pedro, todavia, lembrou-se e correu ao sepulcro. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado. Diga com força, admirado. Para valer agora, diga admirado. Com o que havia acontecido. Pedro então, como que ele sai de dentro do sepulcro? Ele sai admirado, ou seja, Pedro sai admirado. João voltou crendo e Pedro admirado. Crendo e admirado é igual? Diga não, pastor. Diga com coragem, não. Diga não é igual. Porque aquele que sai crendo é aquele que diz assim: eu vou me batizar nas águas. Aquele que sai crendo diz assim: eu vou me envolver no time de voluntários da igreja para servir pessoas. Aquele que sai crendo, ele sai convicto que Deus, Ele é verdadeiro e Ele é fiel. Aquele que então sai crendo, ele diz assim: eu vou ser generoso. Aquele que sai crendo diz assim: eu vou fazer parte de uma igreja. Aquele que sai crendo diz assim: eu vou falar do amor de Jesus. Ou seja, há uma diferença daquele que sai crendo e aquele que fica maravilhado. Quantos vêm à igreja e ficam maravilhados com algo que vê ou que ouve, mas aquilo não gera transformação? O sair crendo, sim, gera transformação dentro dela. Só que Pedro, ele saiu admirado ou maravilhado. Só que no decorrer da história, Pedro, ele vai crescendo, ele vai se aprofundando e se torna o ponto de largada da igreja. Ou seja, a princípio então ele está maravilhado, mas com o tempo ele vai crescendo e se torna alguém que realmente foi relevante na história. Maria Madalena, ela como outra Maria e Joana chegaram bem cedinho para perfumar e preparar o corpo do mestre, do seu Senhor. E ali era algo que ela colocou no seu coração, que desde madrugada, ela já então pegou as essências e preparou em um cesto. E ali ela estava determinada a fazer com que o corpo do seu mestre tivesse um cuidado especial. Porque a imagem e a cena que ela tinha em sua mente, era de Cristo sendo surrado, crucificado e pendurado em um madeiro, e tendo o seu lado transpassado. Então ela agora, por gratidão, Maria Madalena, ela quer preparar o corpo do Senhor Jesus. Então Maria Madalena, quando ela chega até o sepulcro para preparar o corpo de Jesus, ela quando vê que a pedra havia sido removida, que o corpo não estava dentro, ela vai correndo até onde estavam seus discípulos. João 20, 11 e 12. Diz assim: Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar. Diga para olhar. Dentro do sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeça e outro aos pés. Então Maria sai correndo, vai avisar Pedro. Pedro se levanta e vem correndo com João. E eles chegam, Pedro então para e espia, depois entra, porque Pedro já havia entrado. João sai crendo e Pedro sai admirado. Agora então vem Maria, chegou depois dos homens. Maria, ela tem uma experiência diferente do que aqueles 2 homens tiveram. Quando Maria chega, então Pedro e João já tinham ido embora e ela ficou ali chorando. Só que Maria, impulsionada pelo amor, e um amor desordenado por Jesus, foi para cuidar do corpo.
E Maria Madalena, ela tem aquela atitude, esse amor desordenado, porque ela havia tido uma experiência com o Senhor Jesus, porque ela havia sido liberta de 7 demônios. Então, por gratidão ao Senhor Jesus do que Ele havia feito em sua vida, ela vai até ali então para perfumar o corpo de Jesus. Interessante que as pessoas não vão entender o que você faz por Jesus, porque elas não sabem o que Jesus fez por você. Às vezes a gente não fica olhando pessoas na igreja que dizem assim: nossa, toda hora na igreja, ele não se cansa de estar tanto na igreja, porque é o primeiro a chegar e o último a ir embora. E as pessoas, elas não conseguem entender o porquê que você gasta a sua vida, porquê que você serve pessoas, porque elas não tiveram a experiência que você teve. Então Maria Madalena está dentro desse contexto. O que ela foi fazer, imagine você, quem já teve a triste experiência, deixa quieto, não, vou falar, vai, de ir no IML reconhecer o corpo de uma pessoa querida. É uma experiência horrível, 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 uma das piores que existem. Então imagina Maria Madalena ter esta experiência, talvez a que você teve, só que o coração totalmente aberto, e ali, não, eu vou preparar o corpo do meu Senhor, eu vou colocar as essências, o perfume, eu vou arrumar, tudo aquilo ela fez por gratidão. Então por vezes as pessoas não entendem aquilo que você faz, porque elas não sabem o que o Senhor Jesus fez por você. E não tente entender pessoas que decidiram fazer por Jesus o que você talvez acha que é muito, porque você não tem noção do que Jesus fez por ela. Não é assim? Às vezes a gente acaba julgando pessoas, a gente não tem noção do que Jesus fez na vida da pessoa. João 20 diz assim: Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos. Diga, anunciou. Para valer, vai, diga assim, anunciou. Eu vou ler novamente o 20, 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Diga assim comigo, ó. Maria voltou anunciando, João crendo e Pedro admirado. 3 comportamentos totalmente diferentes: anunciando, maravilhado e crendo. Eles viram coisas diferentes, sim ou não? Sim ou não? Não. Eles viram a mesma coisa, a mesma cena, o sepulcro vazio. Só que cada um olhou de um ângulo diferente. Ei, o Senhor Jesus nessa manhã, Ele está te chamando, te convidando, para que o teu ângulo de olhar para a ceia seja algo que venha transformar a tua vida, venha mudar a tua caminhada de fé. Talvez a primeira visão que você teve, o primeiro olhar para essa mesa foi, legal, uma mesa de madeira mais ou menos feita, porque está meia torta, meia descompensada de um lado e de outro, com uma bandeja bonita, com os copinhos de pouco valor, um pãozinho bonitinho, mas o que tem a ver esse pão? Ei, mas o ângulo que você vê esta mesa, ele pode transformar a tua vida. Eu não sei qual será a sua narrativa, de olhar para essa mesa e dizer, eu vou crer, eu estou admirado, ou eu vou anunciar. O que eu sei é que o Senhor Jesus te trouxe nessa manhã para mudar a história da tua vida. Se você quer comigo, diga amém. E se você está feliz por essa palavra, aplauda o Senhor, vai. Se você tem motivo para celebrar, aplauda o Senhor. Maria então disse, eu vi o Senhor. A palavra que Maria diz, eu vi o Senhor. Pedro e João então já haviam corrido de volta e ela ficou ali sozinha. Só que Jesus, ele já estava no jardim. Ela pensa que é um jardineiro. Maria olha e não reconhece, porque não era o corpo que ela tinha em mente. O corpo que havia na mente de Maria era aquele corpo da cruz, com a coroa, ensanguentado, surrado, humilhado. Mas agora,
Jesus que ela vê é Jesus com o corpo glorificado, sem as dores. E quando ela olha para ele, ela vê paz. E eu creio que a expectativa que estava dentro de Maria já era um tanto quanto trêmula em chegar diante de um cadáver, de um corpo morto. Mas quando ela olha então para aquele homem, ela sente paz. E pensa, consigo mesmo, quem é esse homem? E quando Jesus a vê, Jesus chama Maria. E quando ela ouve, ela reconhece a voz do Senhor Jesus, do Mestre. E ela reconhece, porque Jesus se revelou a ela. E a ovelha conhece a voz do pastor. Eu me isento da igreja local e coloco Jesus como seu pastor. Você conhece a voz do seu pastor. Conhece ou não conhece? Sim ou não? Quem conhece a voz de Jesus? No 3, se você conhece, grita assim: 1, 2, 3. Você conhece a voz de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus se revela a você. Jesus se revela a você. E quando Ele se revela a nós, a nossa vida é transformada. Maria Madalena viu mais do que Pedro e João, porque ela chegou naquele sepulcro diferente de João e de Pedro. Eu sei que todos vocês querem ter uma experiência maior com o Senhor Jesus. Eu sei que vocês querem que Jesus se revele a vocês. Mas como que você chega diante dele? Para espiar de longe, depois entrar e crer? Ou para vir correndo e só ficar maravilhado? Ou ter uma experiência profunda como Maria teve? Porque Jesus, Ele se revela a ela. Qual a experiência que você quer ter? E eu não sei, terminando já, qual é o teu lugar na história. Eu não sei qual é o teu lugar na história. Na história da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se é crendo, maravilhado ou anunciando. Mas Deus nessa manhã, Ele quer te levar em um nível mais profundo de intimidade com Ele. Uma experiência que vai mudar o rumo da tua história. Quem crê comigo? Todos vocês viram a mesma mesa. Eu não sei como você viu no início, mas que esta mesa agora que nos traz a lembrança que o Senhor Jesus morreu em uma cruz na sexta-feira, que foi algo incrível. Mas a morte não faria sentido nenhum se não houvesse a ressurreição do domingo pela manhã. Então a morte e a ressurreição, elas andam junto, caminham junto. E neste domingo, Deus te trouxe até este lugar para revelar-se a você que Ele está vivo. Que a pedra rolou e o sepulcro estava vazio e continua vazio. E nesta manhã Ele quer se revelar a você, para que você então saia daqui, saia desse ambiente, crendo, admirado ou anunciando. Mas você tem que sair de algum jeito. E você só vai sair de um jeito diferente, mudando o ângulo da visão para a mesa. Se for simplesmente pão e suco de uva num copinho plástico, será só isso.
não haverá transformação. Ei, mas se você olhar para essa mesa, olhar para esse copo, ei, esse copo tem um suco de uva que representa o sangue derramado, o sangue que me purifica de todo pecado. E se você olhar para o pão e dizer, ei, é o corpo do Senhor Jesus entregue naquela cruz para que hoje eu tivesse vida, você sai desta manhã, deste ambiente, nesta manhã, com a sua vida totalmente transformada. Pastor, eu entrei cheio, lotado de pecado. Até os fios de cabelo estão impregnados de pecado. Mude o ângulo de visão para a mesa. E o dia que você tiver essa experiência pesada da mesa, da Santa Ceia e do Senhor Jesus, a sua vida não será mais pesada. Estar na igreja não será mais pesado. Sabe o que acontece quando você tem essa experiência com o Senhor Jesus, do sangue, do pão, o olhar para o sepulcro vazio e da ressurreição, que Ele está vivo. Vir à igreja será leve, servir será leve, orar será leve, jejuar será leve, ser generoso será leve, promover unidade será leve. Sabe por quê? Porque Jesus está em você, Ele está vivo. No domingo de manhã o sepulcro estava vazio. Eu te encorajo nesta manhã a sair deste ambiente totalmente diferente de como você entrou. Eu, por algum tempo da minha vida, no início da minha conversão, eu esperava que o pastor, ele fizesse algo que eu viesse me avivar. Eu já ia para cultos que eu esperava que eu seria avivado naquele culto. E agora eu entendo que o avivamento, ele depende de mim. Não depende de ninguém, mas sim de como eu olho para a mesa. O ângulo que eu olho para o sepulcro. Eu não sei como você vai olhar. E eu também não vou subestimar a sua inteligência. Porque eu tenho plena convicção que o ângulo do teu olhar, a partir de hoje, para a Santa Ceia, será da ressurreição de Jesus. Quem crê comigo? E Jesus vivo, Ele é vivo em nós também. Quem crê nisso? Fique em pé no seu lugar. Feche os seus olhos.